Todos os dias, pais e mães encaram o seu próprio reflexo. Alguns enxergam orgulho, outros decepção. O espelho, com sua sinceridade, não esconde a consequência dos nossos hábitos, nossas escolhas, nossas imperfeições. Mas será que estamos olhando o reflexo mais importante daqueles pequenos olhos atentos que silenciosamente observam tudo, captando cada gesto nosso? Nossas escolhas definem não apenas nossa vida, mas o destino daqueles pequenos que amamos. Um estilo de vida não é só dieta, exercício ou sono. É legado. É a mensagem silenciosa que entregamos aos nossos filhos todos os dias. No episódio de hoje, Daniela Aracaki, médica endocrinologista, nos guia por esse delicado espelho da vida. Uma conversa sobre a essência real do estilo de vida saudável. Sobre aquilo que escolhemos refletir e, acima de tudo, sobre como nossas crenças moldam não apenas nosso corpo, mas também nossa alma. Daniela, muitos pais e mães, todos os dias, se olham no espelho, veem os seus corpos e às vezes encontram decepção, às vezes encontram um certo orgulho, às vezes eles ficam pensando onde eu posso melhorar, mas tem um tipo de reflexo que eu acho que a gente acaba olhando pouco. O reflexo não do espelho, mas daqueles olhinhos das crianças, dos filhos, que ficam a todo instante olhando para a gente, percebendo quais são nossos comportamentos, nossas escolhas, nossos hábitos. O quanto que o nosso estilo de vida acaba impactando diretamente o estilo de vida dos nossos filhos. Billy, eu acho que as crianças se espelham muito nos pais, né, muito mais naquilo que a gente faz do que ou muito mais do que a gente faz do que no que a gente fala, né, essa eu acho que Uhum, é a maior verdade que eu já ouvi depois de ser mãe, né. Porque muitas vezes a gente quer ensinar para as crianças aquilo que é o certo, né, o correto, mas acaba fazendo muitas vezes aquilo que é o mais conveniente, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente está acostumado a fazer, né. E hoje a gente uhum, tem visto, eh, um aumento, né, grande do índice de crianças ainda, jovens, adolescentes que estão insatisfeitos, né, com o corpo. uhum, E isso vem muito, né, da atitude dos pais, né, de passarem isso para os filhos, né, de não estar satisfeitos, né, e acabar falando, né, que: "Ah, tô acima do peso, isso daqui, preciso fazer uma cirurgia plástica", né, uma preocupação uhum, exagerada com a aparência, né, gera crianças e adolescentes também que acham que já estão, né, num momento de se preocupar com a aparência, né, então eu vi uhum, um vídeo de crianças perguntando assim, "O que você mudaria no seu corpo?". uhum. Algumas falaram assim: "Ah, eu teria asas", sabe, Ah, eu aham, gostaria de ter eu gostaria de voar, né, então elas responderam sim. coisas assim, né. Nada Lúdicas e nada tal. relacionado com a aparência, né, então Sim, sim. ser criança é isso, né, e hoje a gente Uhum. vê as crianças falando sobre, peso, né, sobre: "Ah, Nossa. não queria emagrecer", né, então esses dias eu fui levar a minha filhinha pequena para a escola, né, e eu vi 2 Uhum, menininhas, devia ter o quê? 8, 9 anos, falando assim: "Ah, então eu hum. comecei", ouvindo de longe, né, "comecei a fazer uma dieta", sabe. Então, Meu pai. até que ponto, né, a gente tem passado valores, né, para as nossas crianças, né, elas estão Aham, vivendo muito nessa superficialidade, né, da sim. atualidade. Eu É, acho isso pra que mim
isso para mim me chama muita atenção, porque a gente fala de estilo de vida, de medicina do estilo de vida, né, mas hoje virou um buzz, né, tipo assim, é um conceito que todo mundo fala, né, você abre nas redes sociais, você tem inclusive é uma categoria, né, desse universo de marketing digital, de produto digital, infoproduto, é uma categoria, né, relacionada a estilo de vida. Você acha que isso é mais marketing do que qualquer outra coisa, no final das contas? Porque o que que é verdade nisso, o que que é mentira, sabe? O que que é algo que realmente a gente precisa se preocupar, ou é mais, na verdade, a gente está vivendo nesse moedor de carne, não só de carne, é um moedor de cérebro, né, que está todo instante dizendo para a gente coisas que a gente deve fazer ou que não deve fazer, e no final das contas sabe, modinhas que colocam essas pessoas dentro de conceitos completamente distorcidos. Você acha que o estilo de vida virou isso no final das contas e perdeu completamente a sua essência? Acho que sim, isso é muito disso tem acontecido, né, e é uma indústria que movimenta muito dinheiro, né, então existe o interesse comercial nisso, com certeza, né. Aliado a isso, a gente vê hoje pessoas imitando o que os outros fazem, né. Então, tá na Uhum, moda fazer beach tênis, então vou fazer beach tênis. Estava na uhum, moda fazer crossfit, vou fazer crossfit. Vou para academia, vou começar a correr, então compro um tênis de corrida, mas mal fazem uma caminhada, sabe. Então, as uhum, pessoas hoje elas imitam o que os outros fazem em busca de um status, sem se uhum, questionar, né, por que desse status? Para que eu preciso desse status? Né, então é uhum, algo muito superficial que não se sustenta, né, porque, uhum, isso gera um trabalho, né, então você vê hoje pessoas que estão com excesso de trabalho, cheio de problemas, dificuldade financeira, com uhum, sono comprometido, e aí ela coloca na lista dela de coisas a fazer, de metas, né, ainda coloca mais um monte de exercício uhum, físico, né, sem orientação às vezes, né, uhum, sem propósito naquilo, e uhum. acaba desistindo, né, depois de um tempo, porque não se sustenta uma vida Sim. assim, sem um real valor naquilo. Então acho que, o estilo de vida acabou ficando algo superficial, né, pessoas virando vegetarianas porque pelo a favor do meio ambiente, mas ela não tem nem lixo reciclável em casa, né. Então, Uhum, exemplos, assim, de coisas que podem sim. acontecer que é muito superficial, né. Uhum, sim. E agora, tem um comportamento que a gente vê muito, né, das pessoas dentro desse universo, que é assim, convenhamos, eu também faço parte desse mundo, que é a vontade de ter o atalho, né. E tipo, as pessoas elas querem buscar uma solução que seja uma solução rápida, definitiva para resolver muitas vezes problemas que estão acumulados em anos, né. Exato. Por que que as pessoas, na sua opinião, estão tão viciadas de certa maneira? Por que que elas estão tão, né, assim, querendo esse tipo de solução, essa pílula mágica para resolver as questões relacionadas ao seu corpo, que é obviamente o principal, campainha, né, que toca quando a pessoa se percebe que ela não está tendo um bom estilo de vida, ao invés de as pessoas olharem para um processo, né, que é muitas vezes lento, longo, difícil, silencioso. Por que que você acha que as pessoas estão tão viciadas e estão querendo tanto esses atalhos hoje em dia? É. Hoje ninguém mais, quer pagar o preço por nada, né, então eu acho que esse imediatismo, né, essa necessidade de ver algo rápido, né, a vida nesse essa velocidade, né, com que as coisas
hoje funciona, essa nossa necessidade de ter um resultado de prontidão ali, né, eu Uhum. acho que isso contribui bastante, né. É aquela história, né, da pessoa que quer ficar milionária, mas ela não tá afim de trabalhar, né. Então, Uhum. é a mesma coisa, eu quero ter o corpo daquela modelo, daquela atriz que eu sigo no Instagram, mas eu não vejo, né, o que aquela pessoa faz para estar Uhum. sustentando o corpo daquele, né, as horas que ela passa na academia, né, o que ela deixou de comer no final de semana, né, então a gente enxerga muito o resultado final, mas não enxerga, né, o processo que foi chegar até ali, né. Então eu às vezes eu recebo muitos pacientes, né, e o endocrinologista, eh trabalha com emagrecimento, né, o paciente acaba virando o cartão de visita dele, né, então Sim. as pessoas: "Ah, eu vi, eu sou amiga de fulano, olha, eu quero usar o remédio que ele usou porque ele tá muito magro", né, então isso é super comum aqui no consultório, né, mas fulano faz exercício, fulano mudou a Uhum. alimentação, né, então teve um processo que aquela pessoa ela se dispôs, né, a fazer. Houve sacrifício ali e, obviamente, o resultado final, depois de meses, anos, né, é uma perda de peso, é o ganho de músculo, né, então a pessoa ela ficou mais magra, ela ficou mais saudável, mas não foi, né, de uma forma imediata, né. E, esse pensamento leva as pessoas, né, à cirurgia plástica, né, leva pessoas Uhum. a buscar, medicamento sem acompanhamento médico, né, porque, puxa, se eu for no médico vai demorar muito, né, até eu conseguir aquela consulta, Uhum. então eu vou aqui comprar o remédio que a amiga está usando, né, e aí Uhum. gera, né, todos os problemas relacionados ao mau uso de medicação, né, Sim. doenças, problemas, né, transtornos mentais, transtornos alimentares e dessa busca, por resultados imediatos, Sim. né. A gente quando fala sobre estilo de vida, é uma palavra, a gente já falou aqui, um pouco banalizada, mas, eh, eu acho que a gente pode dissecar o que a gente quer dizer com estilo de vida, né. E eu vou dar a minha opinião e você vê se eu estou certo ou não. Eu acho que estilo de vida é um conjunto de comportamentos, de hábitos, de escolhas que fazem você refletir sobre a sua saúde do seu corpo, a sua saúde mental, a sua saúde social, a sua saúde espiritual, em que você começa a olhar para tudo isso e falar: "Olha, tem lugares aqui que eu preciso de rotas de correção, tem coisas que eu mesmo provoco esses tipos de consequências para mim, né, que vão me gerar, se eu não durmo direito, vai me trazer consequências, se eu não como direito, vai me trazer consequências, se eu não bebo água, vai me trazer consequências, vai uma série de coisas. É mais ou menos isso? É você refletir no seu conjunto de comportamentos, hábitos e escolhas que afetam essas dimensões da vida? Exato, Billy. Eu acho que isso é o princípio, né, é uma autoanálise que eu preciso fazer, né, então não serve para eu julgar as pessoas, né, não julgo ninguém, o estilo de vida é algo pessoal, então que eu analiso dentro da minha vida pontos que precisam ser melhorados. E como o nome diz, né, o estilo de vida é para a vida, né, não é temporário. Uhum, Então não adianta eu fazer o estilo ser vegetariana por 3 meses. Vou fazer o exercício até uhum, eu perder 10 quilos, isso vai ser, né, uma mudança transitória, uma coisa temporária ali da tua vida e se você não conseguir sustentar isso, talvez não tenha adiantado nada você ter feito um esforço por um período curto da sua vida, né. Então, o estilo de vida é um contínuo, né, aquilo que você começa hoje, essa transformação, ela é lenta, é um processo que você vai uhum, passar por desafios, você vai passar por dificuldades, mas a disciplina, né, a uhum. persistência em manter o que você se propôs a fazer ao longo da sua vida, é o que determina essa mudança, né, então E ela aí vem nunca e aí acaba, né. e aí vem meu ponto.
Por que é tão difícil mudar? Por que é tão complexo essa questão da disciplina e da persistência, né? Porque persistência é você se manter dentro do objetivo que você desenhou para você mesmo, né? Disciplina é saber falar não, né? Para uma série de questões e falar sim para outras. Por que que tá tão difícil fazer mudança de estilo de vida? Eu já peguei estatísticas e tal, é assustador, assim, né, porque você vê que quando você vai para um processo de mudança, né, vou falar de obesidade aqui, né, que eu conheço particularmente. Infelizmente, é uma quantidade pequena de pessoas que conseguem reverter isso, e na maior parte das vezes está associado a essas questões. E aí eu venho meu ponto, que é assim, quando você entra dentro de um loop que é extremamente pernicioso, porque os seus hábitos, e o seu comportamento, e o seu estilo de vida altera sua mente, seu cérebro, sua química cerebral, fazendo com que você deseje as coisas que são ruins para você, fica mais difícil você ter persistência, fica mais difícil você ter disciplina. Exato. Então, assim, quando você olha para isso tudo, ajude aqui aos pais e mães e cuidadores que estão nos ouvindo. São pessoas que querem mudar, que já falaram para todo mundo: "Ou esse ano eu vou mudar", ou sei lá, "dessa vez vai". Mas elas percebem que, infelizmente, essa persistência, ela desaparece muito rapidamente. Que a disciplina, quando ela está num momento que é negativo, um estresse, etc., vai embora. Tem jeito de realmente construir um estilo de vida saudável, Dani? Tem, Billy. Olha, eu tenho exemplos de paciente, eu não sou nenhum exemplo, assim, mas eu vejo aqui na minha prática, assim, exemplos de pacientes. Eu tento, né, eu tô ainda nessa de cair e levantar também, que é o processo, né, faz parte desse processo, mas tem uma hora que isso vira automático, sabe, que a gente automatiza o estilo saudável, quando você passa a tomar gosto nisso, né. Aham. Esse final de semana eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, né, eh, "A maior prisão que existe é a zona de conforto", né, é onde a Uau. gente a gente fica confortável ali e querendo mudar, mas sei que eu preciso, mas Uhum. ainda não, talvez mês que vem, esse mês eu tenho vários pacientes que falam assim: "Doutora, olha, esse mês eu não vou começar o exercício, porque olha, vai ter uma semana aqui nesse mês que eu vou estar super cheio de trabalho". Falo assim: "Isso não muda nada no você pegar ao longo da sua vida, né, você contar uma Aham, semana aham. aqui que não vai dar, vai ter muitas semanas na sua vida que você não vai conseguir, né". Então, aquela coisa, assim, de você querer fazer, começar só quando a sua vida estiver perfeita para isso, né. Aham. Ah, eu empurrar a coisa ali: "Não, esse mês não vai dar para ir para academia, porque eu vou faltar aqui". Começa, né, eu acho que a gente precisa se determinar a começar, e começa de uma forma mais fácil, né, isso eu acho que é o mais importante, né. A gente quer Quando a gente fala: "Eu vou mudar meu estilo de vida", a gente coloca muitos pontos que eu preciso para eu ser saudável, ser Uhum. preciso dormir 8 horas de noite, né, 8 horas Uhum. de sono, eu preciso fazer exercício, preciso ser vegetariano, eu preciso, né, evitar o estresse, eu preciso, sei lá, ler mais. Então a gente pontua tanta coisa ao mesmo tempo, e a gente falha em Uhum. uma delas e desiste de todo o resto, na maioria das Uhum. vezes, né. Então, a gente precisa começar com uma mudança de cada vez, né. Começa Uhum. ali da mudança mais fácil, né, vai começa acordando mais cedo, dormindo para acordar mais Uhum. cedo você precisa dormir mais cedo, então começa dormindo mais cedo, Uhum. né, Uhum. pra você conseguir acordar mais cedo, organiza seus horários, sabe. Então tem ali reservado: "Esse é o meu horário de exercício, olha, ninguém mexe".
tem que Uhum. criar um compromisso com aquilo ali, como se fosse uma reunião com o meu chefe, entende? Uhum. Então, algo que você não vai falhar, né. Então, Uhum. os primeiros meses, eu falo isso para os pacientes: "Olha, os primeiros meses eles têm que funcionar, você tem que ver um resultado legal ali, porque é isso que vai gerar motivação para você continuar fazendo a hora que você enjoar daquilo, a hora que você cansar daquilo". Então, se você estiver vendo um resultado bacana, né, você vai continuar Uhum. indo, né. Então, eu acho que identificar os pontos é o começo, mas processo é ir implementando uma Uhum. coisa de cada vez. Começa o próximo passo a hora que você automatizou o primeiro: "Olha, já estou acordando mais cedo, Uhum. né, já estou conseguindo aqui dormir mais cedo, acordar mais cedo. Vou Uhum. fazer uma caminhada aqui nesse horário que eu Uhum. estou conseguindo abrir na minha agenda", né. Então, Uhum. eu acho que a principal coisa para a gente conseguir, é o iniciar essa mudança do estilo de vida é a organização, né. Organizar o Uhum. seu tempo é fundamental nesses dias que a gente vive, para a gente Uhum. começar a ter essa disciplina de Sim. adequar os seus horários para aquilo que você se propõe a fazer, né. Agora, tem muita gente que, eh, tá eventualmente não tem essa consciência tão forte que chegou a hora de mudar o estilo de vida dela. Tem aquele livrinho Corpo Fala, né, e é um livrinho que eu detesto aquele livro, mas enfim, mas isso fica para um outro papo. Mas, às vezes, o corpo fala pra gente com sinais, né, às vezes não são tão estridentes, às vezes são algumas coisas mais silenciosas, de que: "Olha, você está chegando no limite". Se você fosse listar aqui um conjunto de fatores para a pessoa fazer um checklist mental de quais são, evidências que o seu corpo está mostrando, né, o seu enfim, as suas sensações, de que tem alguma coisa que não está boa e provavelmente tem a ver com o seu estilo de vida que não está tão saudável assim. Quais seriam alguns desses fatores que a pessoa tem que ficar alerta, já que ela não está tão ciente assim, ou ela acha que está tudo bem com ela, ela é saudável, está tudo certo, não tem problema nenhum. Quais são esses conjuntos de fatores que não são tão estridentes, mas que eventualmente se alguém estiver sentindo ou percebendo que essas coisas estão aparecendo, é bom procurar ajuda, é bom investigar um pouco melhor o que está acontecendo com ela? Billy, eu acho que eu poderia dizer que 9 a cada 10 pacientes que eu atendo se queixam de cansaço, fadiga. Ah, Eu tô cansada, cansada, assim, tem gente uns mais, outros menos, mas isso é o do top 5, esse é o primeiro a primeira queixa, olha. assim, que eu tenho ouvido, sabe. E eu tento o máximo tentar fazer com que o paciente identifique se esse é um cansaço físico ou é um cansaço mental. É difícil a gente Legal. diferenciar o que veio primeiro, o ovo Sim, ou a galinha, né. Porque eu posso verdade. estar com cansaço mental, né, e isso me gera uma preguiça de ir para academia. Ou eu posso estar com Aham, cansaço físico de só eu quero ir para academia, mas eu sei aham. que eu vou cansar tanto que eu não vou. Sabe, então Sim. é muito difícil diferenciar uma coisa da outra, né. O cansaço físico pode ser perda de massa muscular, que é uma pessoa sedentária, uma pessoa Sim. que passou já dos 40 ali, que já começa a ter uma queda de músculo, né, uma pessoa que, eh, não está se alimentando muito bem, come pouca proteína, né, faz períodos muito prolongados de jejum, sabe. Então Uhum. Sim, são situações, períodos prolongados de jejum não associado ao exercício físico, tá. claro. Sedentarismo, mais Uhum. jejum prolongado faz perder massa muscular. Então, são situações que a gente pode ir pensando numa perda de músculo que estaria gerando um cansaço físico, né. Mas, Uhum. eh, muito mais da metade a gente identifica que é um cansaço mental, sabe. Eu acho que Uhum. você, até mais do que eu, sabe do quanto a gente tem sido bombardeado, né, por estímulos mentais hoje o Uhum. tempo inteiro, né. Então o nosso cérebro ele não está
mais tolerando o tédio. A gente está o tempo inteiro buscando estimulante, Hum. estimulante, estimulante para o nosso cérebro, né, então é rede social, é café, é açúcar, é essa necessidade de estar o tempo inteiro lendo, ouvindo, Uhum. assistindo, sabe. Então, até antes de dormir, né, a gente pega o celular ali para até dar o sono eu vou ficar aqui no Instagram. Então, esse excesso de conteúdo, né, de armazenamento ali do nosso da nossa Uhum. capacidade ali de memória, aquilo ali tá over, né, então você Uhum. estimula tanto o teu cérebro, né, que isso Sim. gera uma fadiga mental, né. As pessoas Uhum. elas muita outra queixa também super comum "minha libido tá baixa", né, Sim. mas o cansaço, eu doso testosterona, vamos fazer seus exames, Uhum. vamos ver se tá tudo bem, testosterona tá boa, sabe, a maioria das vezes tá Uhum. normal, né. Uhum. Então a causa não é hormonal, a causa não é uma deficiência de vitamina, na maioria das vezes. A causa Uhum. é o excesso de estímulo mental, a falta de sono, né, a pessoa que geralmente está com excesso de estímulo, ela está dormindo muito mal, né. Uhum. Então eu eu diria que hoje os principais sintomas são esses, né. Aí tem questões relacionadas ao Uhum. corpo, né, a uma dor de cabeça, pode ser uma desidratação, você tá esquecendo de tomar água, né, Uhum. Uhum. estômago, dor de estômago, refluxo, às vezes pessoas que comem demais à noite pode amanhecer Uhum. com dor de estômago, aquela sensação de dor aqui nessa região do externo, sabe. Uhum. E queda de cabelo, né, muita gente com Uhum. deficiência vitamínica, né, porque hoje os alimentos não são nutritivos, né, tem pessoas que estão acima do peso, Uhum. né, mas Sim. que nutricionalmente elas estão em deficiências, né, então Sim. também causas comuns, né, esquecimento, memória ruim também, outra coisa, Uhum. né, também relacionada à falta de vitamina às vezes, mas na maioria das vezes também pelo excesso de coisas que a gente tem armazenado no nosso cérebro que ocupa espaço, né. Uhum. Agora, Eu tem acho um outro que grupo de pessoas que são o outro extremo, né. Se a gente tem um grupo de gente que não está prestando tanta atenção, e aí esse conjunto de fatores que você falou, e eu acho super interessante a questão do cansaço, porque ela parece ser uma coisa generalizada de fato, né, é, todo mundo, em certa medida, reclama disso, né. eu tô Eh cansado. não, nem vou parar para falar isso, né. E depois eu vou até perguntar para você se é possível ter estilo de vida vou fazer agora essa pergunta. É possível ter estilo de vida saudável com filho pequeno? Que É, a primeira coisa que acontece quando nasce a criança é que você não dorme. nossa, E é aí, difícil obviamente, mesmo. esse sono não vai melhorar. Eu nem vou falar com qual idade, né, porque tem pais Pra não aqui que eventualmente estão com filho com 5 anos e ainda não dorme não direito, desanimar né. eles, é. Exatamente, mas, né, tem a criança ali tem aquela coisa toda de ser treinada pelo sono, né, precisa treinar a criança no sono, etc, etc. É possível um pai de filho pequeno ter um estilo de vida saudável? Eu acho que não, mas eu quero ouvir o especialista. Ó, Billy, é difícil, você vai ter uma dificuldade maior do que outros, né. Mas sabe outra coisa que eu uma outra frase que eu gosto também, é que você, precisa buscar aquilo que é o melhor que você tem disponível, né. Certo, Escolha Você não vai escolher o melhor dos mundos, mas é o que temos para hoje, né, o que temos ok. para hoje aqui que funciona é isso. Então, o sono não vai estar aquele sono que você vai acordar, né, aquele sono reparador, que você vai acordar descansado. Muitas vezes, óbvio, você vai acordar cansado, né, e isso às vezes dura muitos anos, né, principalmente quando a gente acostuma os filhos a dormir na nossa cama, né, que é outra coisa Sim. que aí perdura por muitos anos mesmo Uhum. essa dificuldade, né.
Então, eh eu acho que é possível, claro que você vai ter que adaptar isso para a sua realidade, né, o que tiver Sim, a melhor opção para você, mas a sim. gente nunca pode abandonar o exercício ou uma alimentação saudável por qualquer que seja o motivo, né. Ah, Uhum, puxa, você está numa semana aí mais turbulenta, uma semana com muitos compromissos, diminui o ritmo, mas manda aquela informação para o teu cérebro que você não parou. Vai pelo menos uhum, para fazer o mínimo, o básico, fica menos tempo, ao invés de ir 4 vezes na semana, vai 2 vezes na semana, essa semana aí que uhum, você está mais cheio, mas faz o exercício, né, tenta melhorar a tua alimentação da melhor forma possível, né. Então, uhum. a gente não precisa ser radical ou só começar alguma coisa quando eu tiver, né, nas melhores condições, nas condições cem Uhum, por cento perfeitas, né. Faz conforme sim. que dá para fazer, né. Agora você já se deparou também com gente que, sei lá, nessa busca por ter bom estilo de vida, acaba perdendo a alegria de viver, sabe, porque essa pessoa só pensa em malhar, só pensa em comer certinho, ela já não come, ela já não come comida, ela come nutriente, né, tipo, na frente dela não tem sei lá, um estrogonofe, tem uma quantidade de proteína, lipídio e carboidrato, sabe. E aí a pessoa, sei lá, tá ela começa um processo que ela fica também presa dentro de uma cadeia, né, psicológica ali, que ela tem que performar em relação a essas questões. Isso também acontece? Você já viu isso na prática, assim? Porque para os que estão do outro lado, a gente fica olhando e fica pensando: "Poxa, que pessoa saudável, né, olha como ela é magrinha, olha como é que ela faz exercício, etcétera". E eventualmente a gente não percebe que muitas vezes, por conta, né, desses excessos que você muito bem colocou aqui pra gente, as pessoas vivem também um excesso de narrativas que aprisionam ela e que ela não consegue sair daquilo. Isso acontece também? Acontece, acontece mais do que a gente imagina, sabe. A gente tem que ter muito cuidado da forma de passar isso para outras pessoas, porque tem pessoas que elas são extremamente metódicas, sabe. Aham, Então são pessoas que, faz parte da forma como que ela encara esses sim. desafios, né, viram algo que ela busca e ela sofre se ela não consegue fazer, né. Então, à Aham, medida que o estilo de vida tá te trazendo sofrimento, ele já não tá mais sendo saudável. sim, Né, então o estilo de vida ele tem que te trazer satisfação, alegria, tem que ser algo prazeroso, né. Eu sim, me alimento saudável porque eu sinto prazer em nutrir o meu corpo com coisas saudáveis, eu sinto prazer em fazer exercício porque eu oxigeno meu cérebro, né, meu sim. coração tá legal, né, perdi peso, estou feliz com isso. Então o estilo de vida tem que ser isso, à medida que ele traz qualquer tipo de sofrimento já não é mais saudável. Isso esse cuidado a gente precisa ter com pessoas que têm esse senso, né, de ser muito crítico, de ser muito perfeccionista, né, então a hora que a gente Uhum, enxerga que o paciente tem um perfil assim, a gente uhum, tende a pegar mais leve, né, porque se você fala de uma forma, assim, muito incisiva, de uma forma, né, uhum. que o paciente vai levar dessa forma, eu acho que isso acaba gerando sofrimento. Outra coisa é que as pessoas também, por outro lado, existem aqueles que buscam atender às expectativas dos outros, né, então ele Ah, isso começa que eu ia falar. a manter aquele estilo de vida, porque as pessoas esperam isso dele. Né, Uhum, porque ele já começou aí, ele não quer decepcionar, ele precisa agradar as pessoas, ele precisa manter o status dele, né, que ele adquiriu. Então ele começa a sofrer com isso também, porque ele acha que ele vai decepcionar alguém, que ele vai, se uhum, sentir envergonhado de não estar conseguindo mais uhum. atender a expectativa dos outros. Porque, assim, eu fico pensando o quanto que
você acabar desenvolvendo uma certa obsessão, uma compulsão, né, relacionado a essas questões, o quanto que isso também não impacta os próprios filhos, que muitas vezes vão reagir, num processo de querer agradar, né, e o quanto que isso tem relação com o desenvolvimento de outros tipos de distúrbios e transtornos alimentares, etcétera. Eu lembro que eu tinha uma namorada que eu a mãe dela dava sempre um puxãozinho na cintura para ver se o vestido, se a roupa estava mais apertada ou mais frouxa, sabe. E, tipo, imagina você fazer um negócio desse constantemente, era sempre Ai. isso. O quanto que, você acredita também na sua lida com seus pacientes, que quando você recebe alguém que tem algum tipo de questões endocrinológicas e que principalmente ligadas à obesidade ou enfim, o quanto que essas síndromes que aparecem por conta de um estilo de vida, na verdade, elas são, se você rebobinasse a fita, um conjunto de elementos que lá na infância foram determinados e que muitas vezes eles acabam agora aparecendo na vida adulta de várias maneiras diferentes. Ou seja, qual o papel real, né, do que de uma boa criação ela tem nesse contexto, no final das contas, de você desenvolver na vida adulta, potencialmente até um tipo de doença, né, que você precisa ir ao médico para se tratar. Você vê muito essa Sim. relação entre o que está acontecendo com o adulto e em relação ao que ele sofreu e ao que ele teve de informações e construção na infância? Sim, Bibi, tem muito disso, sabe. Então, muitos dos transtornos alimentares que a gente, desenvolve, né, na vida adulta está relacionado com a sua criação lá na infância, né. Então eu tenho exemplos de pessoas, assim, que, hã, por exemplo, filhos de pais que passaram por necessidades, né, na infância. Poxa, Uhum, eu tenho um exemplo de um paciente que o pai, quando criança, Eh, via pessoas comendo Danone, né, e aham, ele sentia muita vontade de comer, não podia, né, tomar refrigerante, festas, então ele passou por privações ali na infância, e aí quando ele cria os filhos dele, ele pensa: "Filho meu não vai passar vontade, filho meu vai hum, comer o que ele quiser", sabe, aquela sim. geladeira, esse paciente contou, a geladeira da casa deles era Danone de cima e embaixo, refrigerante, pode comer, come, não passa vontade não, sabe. Então, o Aham, pai ele transferiu isso, né, a privação dele transferiu pra criança, né, e foram aham, crianças que foram criadas sem limites em relação à alimentação, né, então isso tudo trazia muita alegria. E aí ele tem um comer hedônico, né, aquela coisa assim sim. de o prazer, isso me remete à minha infância, então eu continuo fazendo isso mesmo depois de adulto, né, eu como um Danone eu lembro do meu pai, poxa, Uhum, deixava eu comer o quanto eu quisesse, sorvete, Danone e tudo mais. Então, ao uhum, mesmo tempo que existem pessoas que tiveram uma infância com muito, né, muita fartura, né, aquela uhum, mesa de com 5 pessoas e comida para 15, né, na mesa, né, então isso uhum, é uma das causas e outras é o oposto, né. Aquelas sim. mães que privaram seus filhos, né. "Nossa, não come Uhum, porque você vai engordar, né, para de comer doce, para de comer isso", não explica o porquê, né, só proíbe. uhum, Porque quando a criança sim. entende o porquê, "Olha, não come isso, porque isso não é saudável, né, não vamos ter na nossa casa isso todos os dias, porque não é saudável, mas ó, uma vez, de vez em quando, a gente pode comer, tem problema". Então acho que a gente tem que Uhum, ter esse equilíbrio aí para saber lidar com essas uhum, situações, porque se você for um pai ou mãe que você priva demais, quando essa criança tiver a liberdade de comprar a sua própria comida, o que que ela vai escolher? Tudo aquilo que ela foi sim. privada, né, na infância. Então, os 2 extremos são muito ruins numa criação. Uhum. E é engraçado, né, porque a gente esse nosso podcast aqui é uma escola de pais e cuidadores adventistas, né. E os adventistas, eles são
conhecidos até fora do próprio meio como, uma religião que trata muito sobre o estilo de vida, né. Recentemente, alguns, documentários, né, que você pega no Netflix, etcétera, eh sobre as zonas azuis, né, aquela coisa toda, e você tem então, esse recente que eu vi tem um tempo aí, alguns meses atrás, né, mostrando os adventistas lá na região da Califórnia, perto de Loma Linda, e que tem o estilo de vida saudável, etcétera, e por conta disso tem, uma menor Longevidade. índice de maior longevidade, né, menor índice de mortalidade e de morbidade também, ou seja, são mais saudáveis, não é só viver mais, né, viver mais e melhor e bem, né. Mas quando a gente tirando esse espaço ali geográfico, né, da Califórnia, que tem uma concentração de adventistas realmente grande, existem outros lugares que se encontra isso, porque eu vejo que muitas vezes os próprios crentes que professam essa fé não têm um apreço tão forte sobre as questões relacionadas ao estilo de vida como deveriam, assim. De novo, eu estou falando um pouco por mim também, e eu não tenho vergonha de dizer isso que, infelizmente, quando eu olho para algumas questões que estão acontecendo na minha saúde, eu vejo isso, né, eh, as escolhas que eu fiz e que me levaram até aqui. E eu fico me perguntando às vezes, e queria também ouvir sua opinião, por que que você acha que muitas vezes os próprios adventistas não seguem as orientações que são tão claras e demonstram tão fortemente o que suas escolhas, né, sobre o que comer ou como se comportar com uma série de questões que a gente já falou aqui, sobre sono, sobre hidratação, sobre exercício físico, por que que a gente, enquanto adventista, não leva isso de uma maneira mais séria? É, Bibi, eu acho que a mensagem de saúde adventista, ela tem sido não é deturpada, mas ela foi mudada ao longo dos anos, sabe, ela sofreu interpretações diferentes e Ellen White, ela alertava muito nos livros sobre, a preocupação que ela tinha com os extremos, né. Uhum, E eu acho que, o extremismo de alguns acabou, eh eh, modificando o real motivo da necessidade uhum, dessa reforma de saúde, né. uhum, Acabou que a mensagem de saúde, ela se transformou em vamos ser vegetarianos, quem come uhum, carne, quem come açúcar, né, tá errado, né. uhum, E palestras de saúde, 8 remédios naturais, então ficou uma uhum, coisa muito batida, uma coisa assim que mudou o real sentido da intenção de Ellen White. E quando ela fala que a nossa alimentação, ela tem que ser o mais natural possível, que a gente deve evitar qualquer estimulante, né, ou uhum, seja, café, chá com cafeína, né, uhum, eh, açúcar, álcool, uhum, tabaco, todos os alimentos estimulantes, é porque quando o nosso cérebro, né, a nossa nosso centro de recompensa, que é onde vai agir todos esses estimulantes, eles estão sob efeito desses alimentos, isso atrapalha a minha conexão com Deus, porque o meu córtex pré-frontal, que é aonde fica a nossa inteligência, o nosso raciocínio, o nosso uhum, julgamento crítico, moral, né, essa região do nosso cérebro, ela fica apagada, né, então a gente não uhum, consegue raciocinar, a gente não consegue ter
essa comunicação com Deus, sabe. Então, isso se a gente entende isso, eu passo a ter menos vontade de consumir aquilo que me atrapalha a minha comunhão com Deus, sabe. Então, é a gente precisa propagar essa mensagem, não é: "Para de comer carne". Por que parar de comer? "Ah, Uhum, porque carne faz mal para a saúde, vai aumentar o meu colesterol". Não, é muito mais profundo do que isso. Não é uhum, porque você não precisa parar de comer açúcar, porque você vai ficar com diabetes, não é só isso. Isso te atrapalha a tua comunhão com Deus, sabe. Deus fala conosco através daqui, né, dessa região, e uhum, ele, o Espírito Santo, né, ali, traz prazer, né. Então, tem estudos em neurobiologia que colocaram pessoas em máquinas de ressonância e injetaram contraste e falar assim para a uhum, pessoa: "Ora, a hora que você estiver aí dentro, ora, tem uhum, o relacionamento com Deus". E as uhum, áreas que foram estimuladas foram justamente, né, essa região do centro de recompensa, ou seja, se eu estou louvando, se eu estou orando, eu consigo atingir o mesmo grau de satisfação, de recompensa uhum. que eu sinto quando eu uso um estimulante. Então, se aquela região está ocupada por estimulante, Deus não pode ocupar aquele espaço, porque ela já está Uau! ocupada. Então Ellen White fala sobre isso, não é só Uhum, para de comer por parar. Então, essa deturpação da mensagem de uhum, saúde, eu acho que tornou isso muito raso, muito superficial. Né. uhum. Ah, eu se eu Entendi. comer carne, o máximo que eu posso ter é um colesterol alto, eu vou assumir o risco de ter um colesterol alto, porque eu faço exercício, minha Uhum, família morre depois dos 90 anos, ah, não quero viver uhum, até 100 mesmo. Então, as pessoas assumem um risco, porque é um risco pequeno, agora o risco, você está disposto a assumir o risco de ter uma comunicação falha com Deus? Aí é mais profundo, aí eu consigo. Porque eu vi um propósito nisso, eu vi um motivo real nisso, né. É a mesma coisa que, eu não sou adventista de berço, né, eu não nasci uhum, numa família adventista, então minha alimentação era uma alimentação, comia carne de porco, comia, uhum, camarão, lula, estava uma delícia aí, uhum, né, gostava uhum, bastante, sabia fazer inclusive, mas quando eu entendi por que eu não deveria, acabou a vontade, não tenho vontade nenhuma. Hoje, se alguém falar assim: "Nossa, você sente vontade de comer camarão ali na praia, um cheiro maravilhoso", que eu sei que é gostoso, não tenho vontade. uhum, Por quê? Porque eu entendi o propósito, né, ali uhum, foi no profundo do meu entendimento, e eu não uhum, faço porque eu entendo por que não. Né, da mesma uhum, forma você não tem vontade de comer carne de cachorro, né, eu não tenho vontade de comer uhum. carne se porque eu sinto, né, propósito Sim. nisso, né. Pode ter gente que gosta, mas não faz Uhum. parte da nossa alimentação. Então, quando a gente entender isso, talvez a mensagem de saúde atinja da forma como ela precisa atingir. Sim. E você está tocando num assunto muito profundo, né, porque, de um lado a gente tem aquilo que, né, a gente brinca, né, da tal da salvação pela soja, né, que é o pessoal do vegetarianismo, radical e que fica policiando as pessoas, né, e fica, dizendo para as pessoas a consequência que aquilo vai ter, etc, etc. Como como se fosse uma alavanca de salvação, né, como se fosse, um instrumento, né, daquilo que a gente entende teologicamente de salvação pelas obras, né. Você para de olhar para Cristo como o seu salvador, aquele que, justifica, né, o sangue do cordeiro que deixa as suas vestes, né, puras e brancas e alva como a neve, e você passa a achar que, ao evitar um determinado alimento ou um conjunto de alimentos, ao agir um comportamento que é aquele inspirado e descrito pelos escritos proféticos, etcétera, você está atingindo mais próximo dessa questão da perfeição e tal. E é interessante, né, porque é sempre um caminho
que é um caminho egocêntrico, né. De um lado, você tem aquele que relativiza tudo e que abraça os prazeres da alimentação, os prazeres, de comportamentos, né, que vão trazer consequências maléficas, mas que no curto prazo são extremamente prazerosos. A gente não pode deixar de entender que um uso Uhum. de entorpecente, um uso de álcool, um uso de é prazeroso, né? Ele é prazeroso, é claro, é por isso que as pessoas o consomem, por isso que as pessoas usam. Mesma coisa falando da alimentação, né? Então, de um lado, você tem esse que está egocentricamente tentando alimentar o seu próprio prazer. E do outro lado, você tem um outro que está tentando alimentar, de certa maneira, um instinto de autopreservação que faz com que ele vire um beato, vire um sujeito né, que não está operando mais sobre essa ótica da salvação da graça, né? E você está colocando para gente uma coisa que é mais profunda. Você está dizendo o seguinte: olha, o estilo de vida atrapalha a nossa relação com Deus. E esse Deus que nos salva é um Deus relacional. Se você não o acessa, aí sim você está se colocando na danação, na perdição. Se você não se coloca aos seus pés, se você não tem vontade e desejo de estar com Ele, tem alguma coisa muito errada na sua vida. Essa vontade é ele mesmo que dá, mas para que ele dê a vontade, até mesmo isso, precisa de espaço. Isso é um espaço mental. E está ocupado, né, por uma série de estímulos, né, uma série de coisas que você coloca, é açúcar, é sal, é gordura, é não dormir, é ficar na tela 100% do tempo, você não está dando espaço para que o Espírito Santo se conecte com você e dê o desejo de você buscar cada vez mais. Eu acho que isso que você está colocando é tão profundo e a gente fala tão pouco sobre isso, né? Eu não tenho nenhuma pergunta, é só um comentário. A gente precisa falar mais sobre isso. A gente precisa começar a se conectar com as pessoas para dizer o seguinte: o seu tempo de oferta a Deus está diminuindo ao longo do tempo? Você está sentindo que você está afastado, que sua comunhão ela é mínima, irrisória? Que ela, a maior parte das vezes, faz parte só de 5 minutos, 3 minutos que você consegue ler, eventualmente uma meditação ou o estudo da sua lição, e olhe lá, isso também é um indicativo silencioso de que o seu estilo de vida ele está quebrado. E se você não fizer alguma coisa por isso, você tem um caminho só. É o caminho de ter uma vida ruim, mas não só isso. E sua vida espiritual também está indo completamente para a vala. É mais ou menos isso que você quer dizer para gente? É isso aí, Billy. Eh, partindo-se do princípio que a minha comunhão com Deus me traz o mesmo prazer, atinge a mesma região, e todas as coisas que eu gosto, que é açúcar, que é gordura, que é ficar no meu Instagram ali até tarde, então e a minha comunhão com Deus me traz esse prazer. Se quando eu estou em louvor, em oração, eu consigo atingir esse centro de prazer. E aí a gente está falando de uma dopamina que não vai embora daqui 5 minutos. É uma dopamina que permanece. Uhum, E se, Paulo nos diz: "Orai sem cessar". Então ora o dia inteiro, tudo enquanto você está trabalhando, transforma o seu ambiente de trabalho num local de adoração. Adore a Deus o tempo inteiro. Eu vou estar preenchida por essa dopamina 24 horas. uhum, E é aí que Deus vai te acertar. É aí que você vai uhum. entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na tua vida, né. Então, Amém. a tua vida começa a fazer sentido. As coisas que você sentia prazer já não te fazem mais sentir prazer, porque você não precisa daquilo, você está preenchido pela dopamina do céu. Então Uhum, você não vai precisar disso. E aí é que entra o Espírito Santo, agindo na nossa vida, fazendo a gente conseguir mudar o nosso estilo de vida. Por quê? Porque uhum, daí eu não vou precisar daquilo que me faz mal, uhum, sabe. Aí eu consigo. Então, é o agir do Espírito Santo na nossa vida que consegue modificar o nosso estilo de vida, de uma forma que eu não vou lutar sozinha com as minhas próprias forças, mas existe um uhum, Deus que está me fortalecendo, que está me
Hum, me motivando, me ajudando a fazer isso, sabe, porque toda vez que eu fizer isso sozinho daqui a pouco eu vou uhum. falhar, né, e a minha falha me faz desistir. Então, eu acho Sim. que essa seria a resposta. Nossa, que coisa bonita. Mas você como mãe, você já enfrentou, eventualmente com as suas filhas, conversas do tipo: "Mas eu não quero, não quero fazer isso, não não tô afim, não", todo mundo é o todo mundo, né, que aí a gente É. escuta da mãe, né: "Você não é todo mundo. Todo mundo faz isso, mãe, todo mundo tá, sei lá, come desse jeito, todo mundo dorme tal hora, todo mundo tá conversando no WhatsApp, todo mundo tá". É claro que se você tem filhos de idade, um pouco mais distante, né, uma mais velha, uma mais É. novinha, mas como que isso se reflete na prática sua? Porque é aquilo, no consultório você é a médica, em casa você é a mãe. É. Como que essas coisas aparecem dentro da sua dinâmica familiar e como que você tem olhado para isso de uma maneira a entender que esse estilo de vida é, na verdade, a proteção espiritual da sua família? É. Isso acontece o tempo inteiro, né, casa de ferreiro, espeta de pau mesmo, né. Minha casa não é diferente e Aham. talvez seja até pior, sabe. Não, que é isso. Mas, eh, a gente tenta explicar, Billy, assim, o que eu gosto de fazer as meninas entenderem é por que não, né, por que que a gente não faz isso, por que que a gente não come isso todo dia, né, por que que a gente não pode comer doce o tempo inteiro, né. Então, é não proibir simplesmente por proibir, mas justificar o porquê, né. E não ser radical nunca, né. Então, a Uhum, mensagem de saúde, ela tem que ter uma autoanálise, ela não é para julgar, então as meninas não podem se sentir julgadas, né, então a gente tem que uhum, tentar fazer isso de uma forma leve, né, para que uhum, isso não se transforme no futuro num transtorno, né. uhum, É o que a gente tenta fazer, né, a gente faz aquilo que da forma como a gente acha que é melhor, mas falhamos, uhum. às vezes, muitas vezes a gente falha, mas tentando sempre consertar, né, fazer melhor da Sim, próxima, né. sim. Não, eu sempre digo que, nessas conversas que eu tenho tido aqui, a igreja ela é um espaço, um hospital, né, onde tem doentes. Sim. Não tem pessoas perfeitas, sãs, não, tem um monte de gente com seus defeitos, com suas complicações. E a gente tem que estar unido nisso, entendendo que essas falhas elas acontecem e vão acontecer sempre, mas inclusive a gente assumindo, né, e eu acho que você está colocando aqui uma coisa, olha, eu mesmo sendo a médica endocrinologista, que estou no consultório ajudando as pessoas a superarem, muitas vezes seus problemas, que nascem de um estilo de vida, não é fácil implementar isso dentro da nossa casa e eu acho que isso é super bonito e super bom a gente entender. Mas tem uma coisa que eu acho que você colocou pra gente, né, que que supera tudo isso, que é a sua visão espiritual desse universo de comportamentos e, questões que a gente muitas vezes só fica falando que é para ficar bonito, né. Porque quantas e quantas vezes as pessoas estão presas dentro de uma questão que é puramente estética, sabe, nem saúde Uhum. entra dentro dessa equação, né. A pessoa quer ficar magra, quer ficar esbelta, quer ficar trincada, quer ficar, Entrar sabe. naquele vestido, às vezes Exato, é muito sabe. superficial. Essas são as motivações, né, que a gente enxerga no dia a dia. Uhum. Mas eu acho que você está trazendo para aqui algumas coisas que são inegociáveis, né. Você considera que na sua lida, ali com as suas filhas, dentro de casa,
existem algumas questões relacionadas a esse universo do estilo de vida que você consideraria assim: "Olha, se toda a nossa audiência aqui tá escutando, né, o que a gente está falando, tem algumas coisas que a gente de fato precisa cuidar primeiro", sabe? Você consideraria que o que que seria essa primeira coisa que a gente precisaria cuidar? É o sono? É a alimentação? É a hidratação? É exercício físico? O que que você considera que para uma família hoje, para um pai, para uma mãe, para um cuidador que está escutando a gente, ele parar e falar assim: eventualmente tem um monte de coisa que está tudo errado, mas se eu começar com uma dessas coisas, ela vai ajudar em todas as demais. O que que você consideraria que essa seria um ponto de partida para quem está escutando a gente? E, eh, eu a prioridade é estabelecer essa comunhão com Deus. É ter o tempo que eu começo o meu dia, primeira coisa, eu tenho esse tempo de comunhão com Deus. Acordar mais cedo, um sono de qualidade, dormir cedo, acordar cedo e ter esse primeiro momento com Deus. Eu acho que isso é fundamental para começar qualquer mudança de estilo de vida, sabe. Uhum. Segundo lugar, eu colocaria o sono, né, então, Aham. pra você conseguir o primeiro, o segundo tem que estar alinhado também, porque não adianta você Uhum. acordar cansado e passar o dia inteiro se arrastando, e não vai durar muito essa sua comunhão com Deus, né, ela vai durar uma semana, no máximo 15 dias, e você já está Sim. cansado disso tudo. Então, criar rotinas de dormir bem, né, o sono tem um Uhum. impacto imenso, imenso na nossa alimentação, no nosso humor, Uhum. na nossa qualidade do dia seguinte, no seu raciocínio, em tanta coisa que a gente nem imagina, né. E hoje a Uhum. gente dificilmente vê pessoas que conseguem dormir pelo menos 8 horas de sono por noite, pelo menos 6 horas de sono, né. As pessoas dormem muito tarde, às vezes têm que acordar muito cedo, né. E depois disso, ajustar, a hora que isso entrar numa rotina, no Uhum. automático, você vai ajustando as outras coisas. Aí entra exercício físico, mudanças de alimentação, né, então as pessoas não precisam virar vegetariano do dia para a noite, né, se esse não é o Uhum. objetivo dela, ela nem precisa ser vegetariana, se ela não Sim, quiser, né, então isso é uma opção, né. sim. Mas Ellen White diz que, no final dos tempos, né, os animais estariam muito contaminados, né, doentes, Uhum. então a gente teria que partir para uma alimentação vegetariana, mas isso é opcional, né. Sim, sim. Então, partir para uma alimentação mais saudável, né, o exercício físico, né, mas começa Uhum. de um jeito mais fácil, né, e vai Hoje evoluindo hoje à uma medida uma que coisa dá. que você uma coisa que você destacou bastante pra gente, né, quando você começou a falar sobre o cansaço, etcétera, o sono realmente estava presente em muitas das suas falas. O que está fazendo as pessoas não dormirem bem? O que que elas deveriam fazer na prática para elas começarem a dormir, porque não é só dormir mais, é dormir melhor também, né? Melhor. Uhum. Porque é você ter essas 8 horas de sono, em termos de quantidade, eu acho que tem alguma questão relacionada à qualidade desse sono também, né? O que faz uma pessoa conseguir ter mais horas de sono, sabe? Que você Uhum. recomendaria na prática para as pessoas que estão nos escutando? É, organizar o dia, né, organizar seus horários para você conseguir chegar em casa, terminar de fazer o que você precisa fazer ali, né, e ter o horário fixo para você dormir. Deita na cama e vai Tá. tentando dormir um pouco mais cedo cada dia, né. Se é uma pessoa que tem costume de dormir meia-noite, ela não vai conseguir deitar 9, né, ela vai ficar Uhum. 3 horas acordada ali e não vai aguentar. Então, vai tentando, adianta de meia em meia hora, de uma em uma hora, né, até que o teu pico circadiano, teu relógio biológico entenda e comece a liberar
a melatonina que você mesma produz, né, um Uhum, pouco mais cedo, né, isso vai ajustando o seu ciclo circadiano, né. Higiene do sono, né, apagar as luzes, né, diminuir aquela luz direta, né, deixa uhum, umas luzes, né, ali no cantinho, um abajur e tal, né, então diminuir a luminosidade, telas, né, ligar a TV, né, se alguém tem TV no quarto, eu recomendo que tire a televisão do quarto, não ligue a TV pelo menos, né. Então, evitar tela, celular, eh qualquer outra coisa que estimule, né, cafeína, né, à tarde, no uhum, final do dia, refrigerante, energético, o que tem de gente viciada em energético é absurdo hum, nesses dias, sabe. Então, todos esses estimulantes, se você puder evitar eles, né, de uma certa hora lá pelas 18 horas, 15 horas, 17 horas. Então, uhum, estabeleça um horário limite ali, se você for consumir algum tipo uhum, de estimulante, recomendo que não utilize, mas se você for utilizar, você tem que uhum, consumir isso até um determinado horário, porque a partir dali pode ser que ele esteja interferindo na qualidade do teu sono. Inclusive a uhum, quantidade de café que se toma por dia interfere na qualidade do sono, né. Não sim. levar trabalho para casa, né, então, às vezes as pessoas, né, workaholics, né, tem muito hoje, pessoas que viciadas no trabalho, Uhum, e acabam tendo que nem precisando trabalhar, mas elas gostam uhum. daquilo, né, parece que faz porque que gosta, né, então Ou tão compulsiva naquilo, né, não consegue exato, de fato parar. compulsiva, né, a recompensa delas está no trabalho, então, Uhum, aí leva trabalho para casa, fica trabalhando até mais tarde, porque fica estimulando o cérebro ali até altas horas, né, e aí o sono fica um sono superficial, não consegue aprofundar uhum, naquele sono reparador, né. Uma coisa que eu fiz, pessoalmente, que transformou, melhorou muito a qualidade do meu sono foi apaguei o meu Instagram do celular, sabe. Então já tem olha uns só. 3 meses que, se eu quiser abrir o meu Instagram, eu preciso logar ele no computador, né. E aí Hum. tem 3 meses que eu não respondo nas minhas mensagens, então se tiver alguém aí que tá tentando falar comigo pelo Instagram, vai É, pelo WhatsApp. vai pelo WhatsApp. Vai pelo Ótimo. WhatsApp, porque eu acho, assim, que tudo aquilo que você não tem controle sobre, você precisa evitar o teu acesso ali, né. Então, o Verdade. Instagram para mim, não acho que todo mundo deva apagar o Instagram do celular, né, óbvio que não. Mas na minha vida ele estava impactando demais a qualidade do meu sono e eu não conseguia ter controle. Eu abria o Instagram a hora que eu deitava na cama ali, só até me dar um soninho, só que pelo contrário, ele não me dava sono, ele tirava meu sono, né. Então, tinha Sim. dias que puxa, 1 hora da manhã, o que que eu tô fazendo aqui? Eu não consigo sair daqui. Eu falava: "Éder, me ajuda, me resgata daqui, eu tô Uhum. presa nesse Instagram". Aí ele Sim, pegava o celular na minha mão, sabe. Então, eu sim, precisava apagar ele, dar um jeito de dificultar esse meu sim. acesso. A única forma que eu encontrei foi apagar. E hoje eu tenho sonhado, Billy, assim, as pessoas não sei, não sonham mais durante a noite, né, porque o sono fica Nossa, tão que coisa. superficial que não sonham. Eu Uhum. durmo a ponto de sonhar desde então, sabe. Ah, eu acordo e Nossa. falo: "Puxa, sonhei com tal pessoa", sabe aqueles sonhos malucos às vezes? E eu Sim, acho sim. muito legal isso, porque é uma coisa que fazia tempo que eu não lembrava de sonhar mais, Que sabe. coisa, né, que coisa É. impressionante. O sono Não, ele impressionante. eu acho que tem um impacto muito grande no nosso estilo de vida. Sim, sim. E não é uma coisa É, difícil de mudar, né, se você sim. se esforçar um pouquinho, você consegue melhorar a qualidade do sono. Mas Dani, para as pessoas que, não conhecem, aqui na Igreja Adventista de Moema, que fica aqui em São Paulo, você também está liderando um processo que na prática está ajudando muitas pessoas a mudarem esse estilo de vida. Conta um pouco pra gente como é que é esse projeto, como é que ele se chama, como que as pessoas podem se envolver, e o que que você está vendo na prática de mudanças de pessoas que resolveram, de uma vez por todas, abandonar os seus hábitos, seus comportamentos e conquistar uma vida diferente? Billy, tá muito legal. É um programa que começou
no início do ano passado, então em março de 2024, nós começamos um programa chamado Viva Mais Leve, em Moema, na igreja de Moema, Uhum. né. E o programa visa mudança do estilo de vida mesmo, é isso aí. Mudança do estilo de vida, perda de peso, né, então é um Uhum. programa que tem uma duração de 9 meses, né, então começou em março, terminou em novembro. Eh, Nós fazemos avaliação física todo mês, né, então uma vez por mês as pessoas passam por verificação de glicose, pressão, exame de bioimpedância, passa por uma avaliação nutricional. Esse ano a gente colocou uma consultoria de exercício físico, então tem profissionais de educação física que mostram como que você tem que fazer exercício de acordo com limitações, capacidades Uhum. funcionais, etc. E tá muito legal, Billy, assim, foi um programa muito legal em 2024. Estamos com a nossa a o nosso programa de 2025, né, em andamento, Uhum. e os resultados do ano passado eu achei que foram muito bacanas. Tivemos mais de 400 pessoas inscritas. Tivemos, Nossa. se eu não estou enganada, uma perda de mais de 310 quilos de gordura, o Nossa, grupo inteiro perdeu, sabe. que legal. E Aham. ganho de massa muscular, então essas pessoas não apenas perderam gordura, mas ganharam músculo, não fizeram exercício físico, ganharam 89 quilos de músculo, sabe, é muita coisa. Caramba, que legal, Eu muito. falo que Deus tenha abençoado esse programa, porque os resultados do Aham. programa estão melhores do que do consultório, viu. Então, Nossa, é. Muito bom. para quem quiser participar, será um prazer recebê-lo. Faça sua inscrição no site programavivamaisleve.com.br, tá. E a partir dessa inscrição nós entraremos em contato com essas pessoas e vamos colocar no grupo de WhatsApp, que a gente manda os desafios da semana, a gente avisa as datas da pesagem, tá. Vai ser muito bacana. 2025 agora tem mais 2 igrejas com o programa em andamento também, que é a Olha, Igreja Adventista do Campo Grande, Igreja Adventista de Pinheiros, tá. Então são 2 que outros legal. locais que talvez fiquem mais próximo e mais fácil, né, mas Uhum. Moema tá de portas abertas para quem quiser vir. Muito legal, muito bacana. É, muito bacana. Não, olha, a gente podia ficar aqui horas e horas conversando, porque esse tema é muito bom, é muito bacana, mas eu queria que você, eh, a gente já está encaminhando para o fim, pudesse trazer para a gente uma coisa que eu acho que a gente faz pouco também, deveríamos fazer mais, que é o seguinte: você contou que na sua prática clínica tem muita gente que consegue vencer os próprios desejos, os próprios maus hábitos e conquistam essa mudança do estilo de vida. O que tem em comum nessas pessoas que você vê nessa prática? E eu sei que tem questões espirituais envolvidas aí também, mas como que elas conseguem unir a dimensão espiritual com outras práticas, do dia a dia e que conseguem atingir e conseguem se transformar, conseguem de fato abandonar certas formas de ser para adquirir de fato nova identidade, né. A pessoa vira uma nova pessoa, porque se você está falando de estilo, você está dizendo: "Olha, antes eu tinha tal estilo, antes eu comia tal coisa", como você mesmo disse, né, antes eu comia, frutos do mar, eu comia carne de porco, eu comia uma série de coisas. Hoje eu não sou mais isso, quer dizer, mudou sua identidade, tipo, eu não né, o que a gente come, o que a gente faz, o que a gente veste, é forma de demonstrar quem a gente é. Então, essas pessoas que você vê na sua prática e tal, elas estão deixando para trás de ser um tipo de gente para se tornar um outro tipo de gente. O que você vê de comum em todas elas, que seria o seguinte, olha, uma orientação aqui como palavra final para esses pais, mães, cuidadores que estão nos ouvindo, que seria o seguinte, olha, que sabe o que tem em comum? Essas pessoas têm essas características.
E se você busca essas características, você com certeza pode estar mais próximo de um evento, de uma mudança, que eventualmente não necessariamente será drástico, mas que se constantemente for, ele de fato pode fazer diferença para a vida das pessoas. O que você diria? O que você acha que são esse conjunto de informações que de comum pode fazer diferença para as pessoas que estão ouvindo a gente? Bia, eu diria que eu chamaria isso de uma mudança de crença, sabe? Você passou a Hum, acreditar esse estilo me faz bem. Da mesma forma do exemplo da carne de porco é isso. Eu acredito nisso de verdade, isso para mim é uma crença, né. Eu não como porque isso não foi feito para eu comer, né, então não tem o que entendi. mudar disso, né, não tem o que discutir nisso. Então quando você passa a acreditar naquele estilo de vida e, além disso, passa a sentir prazer naquilo, isso não muda mais, porque eu Hum, entendi que eu preciso disso e isso me traz prazer. Então, às vezes a gente faz aquilo que eu preciso fazer, né. Eu trabalho uhum, porque eu tenho contas para pagar, mas nem sempre o que eu faço no uhum, meu trabalho é aquilo que eu gostaria de fazer, mas eu sou obrigada a fazer, né. Isso não funciona para coisas que não têm uma obrigatoriedade, algo que vai te fazer ficar endividado, por exemplo, né, como exercício uhum, físico. Mas se você crê naquilo e aquilo te dá prazer, você precisa buscar fazer pelo prazer. Qual é o prazer de fazer exercício físico? Zero se você estiver pensando que aquilo ali vai te emagrecer na semana que vem. Zero se você sair uhum, de lá achando que depois do primeiro dia você vai estar sentindo prazer. Não é. A gente precisa explicar para as pessoas que o início, ele não é uhum, prazeroso. Nenhuma transformação, nada que te gere sacrifícios, no início é prazeroso, né. uhum. Prazeroso é sentar numa cafeteria e comer alguma coisa gostosa Comer ali, um isso muffin. me dá uma sensação de prazer. Agora, uma academia não é um prazer imediato, né, Uhum, mas se eu buscar a fundo, eu vou entender que, poxa, eu estou dormindo melhor, eu uhum, estou mais criativo, quando eu vou para a academia eu fico uhum, mais criativo, meu humor melhora, eu estou uhum, cansando menos, olha, eu estou subindo essa escada aqui, eu não estou mais cansando igual eu cansava antes. Pô, estou começando uhum, a ver um músculo aqui aparecendo, olha só que legal, uhum, sabe. Então, se você vai enxergando que no processo, você vai tendo pequenos benefícios, isso uhum. deixa de ser tão chato, a ponto que uma Sim. hora você fala assim: "Meu, não consigo mais viver sem isso". É a hora que você Uhum, passou a sentir prazer e dificilmente você vai voltar a ser uma pessoa sedentária de novo. A mesma coisa é a uhum, alimentação, a mesma coisa é o teu sono. Eu tirei o Instagram que era algo que me dava muito prazer, eu sentia prazer naquilo, uhum. óbvio, né, aquilo ali foi criado para me dar prazer, né. Sim. Mas eu tô tão feliz sem meu Instagram, porque meu sono é Uhum, totalmente melhor, eu tô menos cansada um pouco, sabe. Então, uhum. isso tem me dado o prazer e o que justifica eu continuar sem o Instagram no meu celular, sabe. Então é por Sim. aí, é isso, é mudar, é acreditar que o que você tá fazendo, você tá no caminho certo e buscar o prazer Uhum, naquilo, que não vai ser imediato, o prazer vai ser ao uhum. longo do processo. Então passar a sentir prazer no processo também é importante. Doutora Daniela, muito obrigado, viu, pela sua excelente explanação, explicação, didática, facilidade de explicar para a gente assuntos que são os assuntos mais complexos da minha visão. É aquilo que todo mundo sabe, mas ninguém faz, na verdade? Verdade. Muita A maior parte das vezes, os conhecimentos estão ali, e hoje, principalmente, a gente vive numa dinâmica que é de altíssima facilidade de conhecer sobre essas coisas, não é verdade? É Só verdade. que a gente não faz. E a grande pergunta que eu acho que precisa nos incomodar é: por que não fazemos? E essa última
resposta sua trouxe de novo, né, uma luz muito interessante, porque um conjunto de crenças determina o seu entendimento de realidade. E se esse conjunto de crenças ele ainda passa por uma noção de que o seu estilo de vida é uma forma de atrapalho ou uma forma de conquista de uma melhor relação com o divino, e que essa relação do divino ela preenche a tal ponto que você é capaz de abandonar aquilo que é a sua natureza, né, pecaminosa, que te leva a fazer aquilo que são as escolhas incorretas, né? Seja porque você não dorme direito, seja porque você come um monte de porcaria, seja porque você esquece de beber água e fica botando outros líquidos para dentro, seja porque você faz uso de estimulantes, seja porque você não faz exercício, gosta de ficar parado o tempo todo, ou seja, todas as questões estão relacionadas a esse conjunto de crenças. E você está dizendo, olha, até mesmo pessoas que estão do ponto de vista secular, quando elas adquirem esse conjunto de crenças, é um jeito que elas encontram de definir uma nova realidade. E de você Eles eram dizer: "Olha, eu não como isso, eu não faço isso", por quê? Porque isso não faz parte mais da minha realidade. Isso é muito profundo e muito obrigado, viu, por ter nos explicado isso tudo e trazido pra gente, conceitos tão bacanas, práticos. Porque eu tenho certeza, para você que ficou com a gente até agora, e tudo isso que a gente discutiu aqui pode fazer parte da sua vida, de transformações que você possa fazer, de pouquinho, mas que visem uma real mudança da vida. E quando a gente fala da vida, é muito mais do que ter um corpo bonito, de caber num vestido, de ter uma aparência mais jovem, sabe? Eu vejo que muitas vezes hoje, Dani, a gente tem uma motivação nossa, é a fuga da morte, sabe? Tem pessoas que estão buscando estilo de vida porque elas têm medo de morrer. E no final das contas, nós que somos pessoas que estamos refletindo sobre a dimensão espiritual da vida, a gente está indo muito mais do que isso, sabe? Eu lembro de Apocalipse que diz que os salvos são aqueles que não temeram a própria morte, não se importam com isso. O foco não está em si, o foco está no sim, outro. no outro, O foco, exato. né? O foco está em Deus e no outro. Em como que eu posso mostrar para o outro aquilo que são as boas novas de salvação? Quando isso passa a ser um conjunto de crenças, um conjunto de códigos, né, que vão fazer com que o nosso software aqui modifique, é claro que as coisas que são apetitosas hoje vão deixar de ser. E eu queria agradecer, especialmente em relação a mim mesmo, porque eu me deparo com esses conflitos constantemente. Infelizmente, eu fiz muitas escolhas ruins ao longo da minha vida e hoje estou colhendo consequências. E talvez porque descuidei disso, né? E descuidei numa sequência que vai acumulando, né, ao longo do tempo. A gente vai acumulando, acumulando, acumulando. Aí você não dorme direito, acorda pior, tem mais necessidade de estimulantes, aí você faz os uso dessas comidas que são mais estimulantes, aí daqui a pouco você não escolhe as boas alimentações porque você está muito cansado, ao longo do dia você fica estressado, ficando estressado você não tem espaço para pensar em Deus e não sei o quê, e pronto, essas coisas, olha. E quantos de nós, pessoal, quantos de nós estamos vivendo isso? Então, hoje foi um episódio maravilhoso. Queria agradecer novamente pela sua participação. E para você que ficou até aqui, não deixe de curtir esse vídeo para alcançar mais pessoas. Compartilhar ele para aquelas pessoas que você tem certeza que você está pensando agora, que são pessoas que precisam escutar essa mensagem. E não deixe também de seguir a gente aqui, né? Apertar o botãozinho ali de assinar, o sininho para sempre ter as notificações. E eu te espero para o próximo episódio. Até mais.